Qual o melhor cursinho de residência médica? Eu sei que você está passando por essa fase ou já passou de questionar qual cursinho que você vai escolher para essa nova fase da sua preparação, seja internato ou seja até formado. E hoje eu vou citar os 3 principais cursinhos que eu acredito que são os melhores do mercado: o Estratégia Med, a Medway e o Medcoff. E eu não vou citar cursinhos como, por exemplo, o Medcurso, porque ele é simplesmente 3 vezes mais caro que os outros. Inicialmente eu vou começar falando sobre estratégia média, até porque é o cursinho que eu uso e eu consigo falar um pouco melhor sobre ele. Por que eu escolhi ele? Porque ele é o estilo de estudo que se adequa para mim. Eu sou um estudante que desde a minha preparação do cursinho sempre gostou desse estilo de aula e muita questão, que é o foco principal do estratégia média, uma vez que dessa forma foi como eu passei na Universidade Federal do Pará, que é a faculdade que eu curso hoje em dia. E em relação aos outros cursinhos, tanto a Medway e o Medcoff, ele dos 3 é o que é mais em conta. E bom, em relação a esses métodos de estudos, é o que encaixa para mim. Eu sou aquele tipo de estudante que nunca funcionou muito bem com mapa mental, com resumo. A minha questão foi justamente mais essa parte de questões e flashcards. E eles têm diversas opções na plataforma deles, desde aulas completas, aulas resumos, um banco de questão enorme, e eu vou mostrar melhor para vocês como é essa plataforma e por que eu gosto tanto dela. Uma das principais funções que a gente tem na Estratégia Med é o banco de questões deles, que é o mais completo e mais atualizado. Hoje nós temos aqui uma questão aleatória, que eu vou clicar uma resposta aqui, certo, respondi. Errei a questão, vamos ver a solução, por exemplo. Tem todo o comentário da questão e ainda tem solução em vídeo, isso é muito bom. E muitas vezes tem questões aqui embaixo de dúvidas dos alunos, que é no fórum dos alunos. Nessa questão em específico não tem. Já em relação ao banco de questões, onde vocês podem ver, são mais de 180 mil questões, onde você consegue filtrar desde as grandes áreas, onde, por exemplo, clínica médica, cardiologia, aí depois disso hipertensão, e você consegue aprofundar muito o tema que você quer estudar. Separado por instituição, são mais de 340 por ano. Região, finalidade, você quer o quê? Olha só, você quer R+, você quer o quê? Clínica, olha, isso é muito bom para você. Isso não é só para quem, por exemplo, quer entrar na residência, é para quem já quer, por exemplo, prestar alguma prova específica. Aqui, se você tem até a opção de professor de estratégia média, ainda tem a opção de filtros avançados. Além disso, você consegue criar simulados para você revisar o seu conteúdo aqui a partir da estratégia média, onde você monta aqui, por exemplo, o seu simulado. Se eu quero estudar 10 questões de tal assunto, 10 desse, e é interessante que você consegue colocar o tema ainda que você quer fazer, ou simplesmente montar uma lista de questões, que a única diferença é que não tem tempo. Isso é muito bom para você. Sendo que ainda por cima, dentro do extensivo, nós temos diversas funções, sendo que nós temos a aula resumo, por exemplo, dentro do assunto, e a aula completa, para caso você tenha mais tempo, mas é muito bom a aula resumo justamente porque ela sintetiza os principais conteúdos numa aula só. Você tem aqui a opção de flashcards, mapas mentais, assim, bem completo, e nem por cima tem uma lista de questão no final para você estudar, que ajuda muito a potencializar o seu estudo. Além disso, eles têm uma das principais funções que eu tenho gostado muito, que é a função das trilhas, que é se, por exemplo, você vai prestar uma prova, você tem um cronograma específico para aquela prova, onde, por exemplo, eu vou prestar as provas do Pará. Eu tenho a trilha, que é focada nas principais provas do Pará, que é, por exemplo, o FPA, CESUPA, o EPA, e é um cronograma voltado para elas, onde, por exemplo, tem um cronograma de 1 ano, que é 42 semanas, e o de 2 anos, que são 90 semanas, onde, por exemplo, aqui, semana 2. Nós temos o tema central, tudo certinho, e dentro dele nós temos as aulas, nós temos as questões que são, enfim, para revisar, aqui, todas as tarefas, tem tudo assim voltado para aquela prova. E isso é muito legal, porque realmente as provas têm as suas especificidades, e isso ajuda muito a direcionar o seu estudo. Além de que, por exemplo, nas trilhas, eles têm revisão a cada 4 semanas, e semanas de simulado só a cada 10 semanas, que é justamente para revisar esse conteúdo. E por último, eles têm muita coisa, onde, por exemplo, eles vão começar agora as turmas de março. Hoje, e a partir dessa semana em si, no início de março, nós vamos ter grandes promoções na plataforma. E se você, por exemplo, quiser, que é uma coisa muito interessante do Estratégia Médica, assinar só o banco de questões, que é excelente, você consegue. Nós temos a opção de revalida. Por exemplo, tem uma preparação gratuita para quem quer fazer ENAMED e ENARE. Tem curso de sutura, de radiologia. E isso é muito legal.
Além de que agora eles estão, por exemplo, com os steps, que se você quiser, por exemplo, prestar residência lá para fora, para os Estados Unidos, tem como através da Estratégia Med. Ou seja, é uma plataforma muito completa. Se vocês quiserem acessar e conhecer melhor a plataforma, entre em contato comigo. E claro, se for comprar alguns produtos de Estratégia Med, use o cupom AGEU10. E se isso tudo fez sentido para você, a plataforma, os meios de estudo, aproveita que eles estão com 20% de desconto no cupom AGEU10 e mais 10% ainda em relação a Pix ou boleto, ou seja, você tem atualmente 30% de desconto. Dessa forma, em relação à plataforma, os pontos positivos que eu citei são esses: as aulas que são excelentes, o banco de questões que é ótimo, e um ponto negativo é a questão justamente da parte de revisões. Elas, de forma geral, no cronograma são a cada 4 semanas e na 10ª semana, ou seja, a cada 10 semanas são 3 revisões. Isso é algo que eu acho que poderia ser aumentado, inclusive, mas isso é fácil de contornar, visto os grandes pontos positivos que tem na plataforma. Você pode estudar com o Anki, por exemplo, com flashcards, que eu vou ensinar melhor, e logo menos eu vou postar um vídeo sobre isso. E já o segundo cursinho que eu vou citar para vocês é a Medway. Ele que é um cursinho que tem um preço um pouco acima do Estratégia Med, mas também é um excelente cursinho. O foco central já da Medway é justamente essa parte de revisões, onde o cargo-chefe deles é o MedBrain, que é justamente quando você inicia na plataforma, eles preparam você, onde você vai dizer, por exemplo, a prova que você quer prestar, e eles vão, com a inteligência artificial deles, montar o seu cronograma, as suas revisões com base nisso, usando a revisão espaçada, onde eles vão abordar, por exemplo, as questões que você precisa mais dar foco, as que precisa dar menos, justamente para você focar em relação àquela preparação. Só que uma coisa que eu não gostei tanto é justamente porque você tem comprovações científicas que na hora dessa revisão você saber que o que você vai revisar não é tão bom. O ideal é fazer uma revisão às cegas, por exemplo. Agora eu vou ver um conteúdo de pediatria. Eu vou ver tal conteúdo em relação a trauma. Não, lá você vai saber exatamente o que você vai revisar. E isso, de forma geral, não é tão bom. A plataforma tem aulas excelentes, tem um banco de questão muito bom, mas em comparação com o Estratégia Med, eu preferi o Estratégia Med, além de que o preço dele também é um pouco mais acessível com comparação à Medway. Certo, dando continuidade em relação ao meu terceiro lugar na questão da escolha, quando eu fui assinar a plataforma, ficou o Medcoff. O Medcoff dos três, ele é o que tem um preço mais acima, sendo que na mesma forma que tem na Medway a revisão espaçada, no Medcoff também tem, só que é um pouco escondido, é meio complicado de você achar na plataforma, mas eles têm também, porque eu acho que isso não é tão o foco da plataforma em si. A plataforma, da mesma forma, ela é excelente, a parte das aulas e slides do Medcoff é muito boa, não é à toa que algumas chegam principalmente na parte de cirurgia, porque a equipe que fundou o Medcoff é uma equipe de cirurgia, chega a comparar ao nível de médicos, e realmente são muito boas. Não é à toa que tem aulas que são incríveis e tem aulas que são muito difíceis de você terminar. E se você não for um aluno que entende melhor como equilibrar essas coisas, você acaba se perdendo justamente por ter esse excesso de aulas. Mas se você conseguir, é claro, se equilibrar, ter o discernimento para isso, você consegue, é show. Por isso que, inclusive, eu gosto mais do Estratégia, porque ele tem uma consistência maior. Eles têm um banco de questões que é excelente também. Eles têm uma ferramenta que, na hora que você responde a questão, ela te direciona, por exemplo, se você errou, tal trecho na parte da aula, que é onde vai abordar esse assunto da questão que você fez. Às vezes ele não funciona muito bem, te joga para uma parte meio nada a ver. Por isso que eu prefiro da mesma forma como no Estratégia Med, porque é questão e a resolução dessa questão. Além de que tem, por exemplo, o fórum de alunos. E é diferente, por exemplo, da Medway, que é só a parte de comentários em relação às questões, que também é muito bom, mas tirando assim um balanço de tudo, para mim o que ficou melhor em relação ao equilíbrio foi o Estratégia Med. E para finalizar, você pode estar pensando agora, meu Deus, eu assinei outro cursinho, calma. Os três são excelentes, os três vão te trazer uma aprovação se você realmente se esforçar. Agora, o que eu acredito que tem o melhor balanço em relação ao preço, banco de questões e aulas, de forma geral, é o Estratégia Med. E fica minha recomendação. E claro, tenha autonomia para você, e da mesma forma, entrar nas plataformas, avaliar e ver o que fica melhor para você. A minha recomendação é o Estratégia Med, que é inclusive o que eu uso. Antes mesmo de eu assinar a plataforma, eu já virei embaixador justamente porque eu sabia da qualidade do ensino que era ofertado ali, para vocês terem noção.
Eu não estou falando de algo que eu estou vendendo para você, não. Isso é algo que eu uso, que eu vou aplicar na minha preparação para a residência médica. Além de que ajuda muito na parte do internato. Então fica aí a dica. Essa é a plataforma que eu uso e, claro, fique à vontade. Escolha o que se adequa melhor para você e seja feliz com isso.